Estamos aqui, então, iniciando o estudo desse 25º parágrafo, onde o Kardec ele vai definir a opinião universal como a autoridade final, formada pela totalidade das opiniões individuais. Cada opinião individual contribui para a formação da opinião universal, mas nenhuma delas, isoladamente, vai definir. Mesmo que uma opinião individual seja verdadeira, ela tem apenas um peso relativo. Se for falsa, não prevalecerá sobre as demais. Nesse processo, as individualidades se diluem, o que representa um desafio ao orgulho humano. Então, Kardec ele já começa falando: a opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Então, veja que, nessa parte, Kardec introduz o conceito central, a opinião universal. E ela é definida como o juiz supremo, ou seja, a autoridade máxima que decide em última instância, de forma definitiva e final. É como se fosse o nosso STF aqui no Brasil. É a máxima instância, né? É o juiz supremo. E ele continua: formam-na todas as opiniões individuais. Aqui Kardec explica como se a opinião universal ela seja composta por todas as opiniões individuais. Ou seja, que cada opinião individual contribui para a formação da opinião universal, mas nenhuma delas, isoladamente, a define. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Aqui Kardec aborda o caso de uma opinião individual ser verdadeira. Mesmo que uma opinião individual seja correta, ela tem apenas o seu peso relativo na formação da opinião universal. A metáfora da balança que se encontra marcada está ilustrando que cada opinião individual tem um peso específico, mas nenhuma delas determina o resultado final. Ele continua: ó, se é falsa, não pode prevalecer sobre as demais. Aqui Kardec aborda o caso de uma opinião individual ser falsa. Neste caso, ela não pode prevalecer sobre as demais, ou seja, não tem força para influenciar a opinião universal de forma significativa, o que reforça a ideia de que a opinião universal é um filtro e que elimina as informações incorretas ou distorcidas. E nesse caso, imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então vamos analisar por parte. Ó. Quando ele fala nesse imenso concurso, ele está se referindo à vasta quantidade de opiniões individuais que compõem a opinião universal. Então, nesse imenso concurso, nessa grande quantidade de opiniões individuais, as individualidades se apagam, ou seja, as opiniões individuais perdem sua importância isolada pela opinião universal, ou seja, sendo substituída pela opinião universal. E ele fala, ó, qual é a conclusão disso tudo? O que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Veja que aqui ele está indicando que esse processo representa um golpe no orgulho humano, que tende a supervalorizar as opiniões individuais. A verdade emerge da convergência de múltiplas perspectivas, de múltiplas opiniões, e não da imposição de uma única visão.
Então, para fechar esse 25º parágrafo, vamos analisar os pontos mais importantes. E o primeiro deles é a opinião universal como juiz supremo. É ele, essa opinião universal, quem vai decidir em última instância, ou seja, de forma definitiva e final. O que significa que a verdade não reside na opinião de um único indivíduo, mas sim no consenso geral. Outra coisa importante é a formação da opinião universal. Cada opinião contribui para o conjunto, mas nenhuma delas isoladamente as define, nem as verdadeiras, nem as falsas. Dessa forma, fala-se em peso relativo das opiniões individuais verdadeiras. Ou seja, se uma opinião individual é correta, ela não se impõe como verdade absoluta, mas apenas contribui com seu peso relativo para a formação da opinião universal. Entretanto, se essa opinião individual ela é falsa, ela ganha um status de ineficiente. Ou seja, se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Ela não tem força para influenciar a opinião universal de forma significativa. E com isso, o declínio da individualidade e um golpe no orgulho humano. Então, dentro desse contexto da opinião universal, as opiniões individuais perdem sua importância isolada, sendo substituídas pelo conjunto, o que representa um insucesso para o orgulho humano, que tende a supervalorizar a própria opinião e querer impô-la em relação às outras opiniões. Dessa forma, a verdade não é uma conquista individual, mas uma conquista do coletivo.